Oi pessoal, eu sou a Natália e hoje estou aqui para começar mais um vlog de leitura para este canal, dessa vez do livro O Feiticeiro de Terra-Mar, o primeiro livro do ciclo Terra-Mar da Ursula Le Guin. Mas antes de começar a falar sobre esse livro especificamente, eu quero contar para vocês a minha história com Contos de Terra-Mar, o filme do Estúdio Ghibli. Por que o que acontece? Eu amo o Estúdio Ghibli, sou muito fã desse estúdio, todos os filmes deles que eu vi, eu gostei, com exceção de Túmulo dos Vagalumes, enfim. E Contos de Terra-Mar é o meu favorito. Só que, depois que eu assisti ao filme e fui fazer umas pesquisas sobre ele, eu descobri que eu li o filme mais odiado por todo mundo que gosta do Estúdio Ghibli. O pessoal senta a lenha nesse filme. Falam muito mal dele, assim, que é o pior filme do estúdio. Esse filme não é feito pelo Miyazaki, é feito pelo filho dele. Mas assim, pra mim eu achei impecável. Só que muito do ódio em relação a esse filme vem do fato de que ele adapta o ciclo Terra-Mar. E assim, parece que não foi uma adaptação muito boa. Só que a minha experiência foi maravilhosa, eu tirei várias lições desse filme. Achei ele magnífico. Porque assim, eu não li o livro, né, gente? Então pra mim não foi uma adaptação ruim, eu tive a experiência só com o filme. E eu acho ele maravilhoso. Só que, sabendo de toda essa história envolvendo os livros, eu quis ler os livros. Aí acabei colocando na minha wishlist da Amazon, ficou um tempo lá, até que ano passado a minha mãe me deu os 4 primeiros de presente de aniversário. E como eu queria gravar um vlog de leitura, lendo esses livros, até para registrar as minhas impressões e tals, eu acabei enrolando pra começar essa leitura porque, enfim, eu não tava gravando vídeos pro canal. Mas como agora eu voltei, eu falei, é o momento de ler os livros do ciclo Terra-Mar. Bom, essa é a minha história. Agora vamos ver um pouco mais sobre o livro. E eu vou ler pra vocês a sinopse que tá aqui atrás. Começa com uma citação. Acender uma vela é lançar uma sombra. Terra-Mar é um mundo mágico quase inexplorado, formado por centenas de ilhas que apresentam, cada uma à sua maneira, vislumbres de poder e mistérios. Magos, bruxas e criaturas míticas povoam esse extraordinário arquipélago. Em O Feiticeiro de Terra-Mar, primeiro volume da saga, acompanhamos Ged, um jovem feiticeiro que busca descobrir seu caminho em meio às incertezas e às imprudências da juventude. À medida que a magnitude de seu poder é revelada, a harmonia do mundo e as leis da magia são colocadas à prova. Nenhum homem deve alterar o equilíbrio entre a vida e a morte. Agora, o feiticeiro precisa iniciar a jornada que o apresentará as grandiosas palavras de poder, o fará encarar dragões ancestrais, navegar por mares desconhecidos e atravessar os portões da morte para enfrentar a sombria criatura que ameaça não só Ged e Terra-Mar, mas os tênues limites entre luz e escuridão. Aclamada como uma das melhores séries de fantasia de todos os tempos e ganhadora dos principais prêmios como Locus e Hugo, a obra de Ursula K. Le Guin, que se tornou referência e inspiração para a literatura fantástica mundial, chega agora em versão definitiva com ilustrações do inigualável Charles Vess. Bom, essa edição aqui é publicada pela editora Morro Branco, uma edição em capa dura. Aqui vem com uma ilustração na capa, com os detalhes em prata, é bem bonita. Por dentro ela é mais simples, aqui a folha de guarda verdinha. A ilustração aqui. Depois temos a ilustração da capa. A dedicatória e um mapa. Particularmente, gente, eu acho muito legal ter mapa nos livros, porém eu não sou uma pessoa que fica acompanhando, tipo, eu tô lendo, ai, deixa eu ver aqui onde é que tá acontecendo esse rolê. Eu não acompanho muito mapas. Aí vem um sumário, uma citação e o livro começa aqui. Bom, vamos ver o que eu vou achar. Eu tenho certeza que eu vou gostar, mas as minhas expectativas estão altas, mas é uma expectativa junto de uma certeza de que vai ser bom. Enfim. A gente vai se falando aí ao longo desse vlog de leitura. Bom, pessoal, vamos às atualizações desse vlog de leitura, que eu já adianto terá muitos spoilers, eu não falei isso na introdução, se eu não me engano, mas estou falando agora. Pelo que eu percebi desse livro, eu li mais ou menos até a página 35, eu tô bem no comecinho, ele vai ser no estilo de um romance de formação, ou seja, a gente vai acompanhar a infância, adolescência, a vida adulta do nosso protagonista.
E bom, o protagonista é o Ged, um bebezinho que nasce num vilarejo, dentro de uma ilha, dentro de um arquipélago. Então a gente vê o nascimento dele, a mãe dele morre antes dele completar 1 ano. Aí ele fica morando com o pai, a tia dele ajuda bastante nessa primeira infância. Mas depois que ele começa a se virar sozinho, ela já deixa ele meio de lado. Aí ele tá lá com 7 anos e vê a tia dele fazendo uma rima para uma cabra que estava em cima de um telhado. E a cabra pega e sai do telhado, meio que obedecendo a tia dele. E ele acha aquilo incrível, então ele vai lá pro meio do mato. Tem outras cabras lá, não lembro se são cabras ou ovelhas. E daí ele repete a rima e todas vão na direção dele e meio que ficam lá grudadas nele. Aí a tia dele com isso vai perceber que ele tem muito poder e vai passar a treinar ele até ele completar cerca de 12 anos. Mas assim, a tia dele não é uma bruxa muito instruída. Ela é meio trapaceira também. Mas essa parte da trapaça ela tenta não ensinar pra ele. Mas ela passa o que ela sabe pro Ged. Quando outros feiticeiros vão pra ilha, pro vilarejo também, ele aprende com eles. E assim ele vai levando a vida. Até que quando ele tá com 12 anos, o vilarejo, a ilha dele, é invadido por uma nação inimiga. E ele faz um feitiço lá para evitar que o pessoal invada o vilarejo. E esse feitiço dá certo, no final eles vencem essa pequena batalha lá no vilarejo dele. E o pessoal da ilha consegue também vencer contra esses invasores e expulsar eles de lá. Beleza, só que o que acontece? O feitiço do Ged foi muito forte, gastou muito da magia dele. Então ele meio que fica catatônico, sabe? Um estado de choque, assim, ele não dorme, não come. Mas o feito dele, né, com esse feitiço que foi muito poderoso, se espalha assim e chega nos ouvidos do mago também, que é muito poderoso. Gente, eu falo mago ou feiticeiro, eu não me recordo agora qual é o nome certo que eles usam no livro. Eu sempre me perco nesses pequenos detalhes, sabe? Mas enfim. Vou chamar de mago ou feiticeiro ao longo do vídeo. Esse mago fica ouvindo e vai lá ouvindo a história, né? E vai lá no vilarejo dele pra curar ele. Pra curar o Ged. Ele cura o Ged, fala pro pai dele que pode treinar um menino, né? Aí eles aceitam. Aí quando o Ged completa 13 anos, ele vai treinar com esse mago. Uma coisa muito importante aqui é que quando o Ged completa 13 anos, ele recebe o nome verdadeiro dele, no caso Ged. Por quê? Uma coisa que eu reparei até agora é que a questão do nome é muito importante no livro, porque muito dos feitiços são feitos através do nome. Quando você sabe o nome verdadeiro de um animal, ou acredito até de uma pessoa, você consegue exercer poder sobre ela. Não sei se aplica às pessoas, porque o Ged tem o nome dele e todo mundo já tá sabendo. Eu vou aprender mais sobre isso mais pra frente. Mas, pelo menos pelo que mostrou até agora, quando você sabe o nome verdadeiro de uma planta, de um animal, você exerce poder sobre ela. Provavelmente sobre as pessoas também, né? Enfim. É minha teoria, mas eu vou saber mais conforme eu leio e vou descobrindo aqui junto de vocês. Então, tem essa questão do nome que é muito importante no livro. E o Ged recebe o nome verdadeiro dele e vai treinar lá com o mago. Aí, o que acontece? Esse mago, ele tem uma vibe bem Dumbledore, bem Gandalf, assim. E os ensinamentos dele, pelo que eu entendo, são mais filosóficos. Não tão mão na massa. Só que o Ged quer uma coisa mão na massa, que ele quer virar um mago muito poderoso logo. Ele já quer aprender tudo. Então, um dia ele tá lá, né, morando com esse mago, treinando lá o que dá pra treinar, com o que o mago ensina. E uma menina provoca muito ele, quando ele tá dando um rolê lá na floresta. Aí ele chega em casa, pega um livro lá do mago, que ele não tinha sido autorizado a mexer ainda, e meio que faz um feitiço que invoca uma criatura das trevas. Quase morre, o mago chega e salva ele e fala, meu, eu tô gostando de treinar você e tal, só que se você quiser uma coisa mais prática, né, mais direta ao ponto, eu posso te enviar pra treinar lá num outro lugar, tipo numa outra ilha. Aí o Ged aceita. Então, a parte que eu parei é no Ged entrando no navio pra ir pra esse lugar novo pra poder continuar seu treinamento. Eu aposto que a partir daqui vai ser onde vão começar mesmo as aventuras dele, sabe? Onde ele vai começar a ficar bem poderoso.
porque ele vai para esse lugar que, né, vai ter esse treinamento mais focado e tal. E eu tô bem ansiosa pra saber qual vai ser o desenrolar dessa história, porque eu tô gostando bastante. E, enfim, vamos nos falando, né? Oi, pessoal, estou aqui para mais um update do nosso vlog de leitura, onde estamos lendo O Feiticeiro de Terra-Mar. Bom, na última atualização eu comentei com vocês, olhando aqui o Joey pra ver se não tava aprontando. Eu comentei com vocês que o Ged ia fazer aquela viagem pra ir pra cidadezinha lá pra treinar pra ser feiticeiro. E bom, ele realmente faz essa viagem e a gente acompanha um pouco da vida dele nessa escola. É uma parte muito bacana, porque toda essa parte de escola de magia é sempre muito interessante, vulgo Harry Potter, né? Então foi muito bacana acompanhar essa parte e nela acontece uma coisa muito importante, por quê? O Ged tem meio que uma rixazinha com um outro aluno mais velho, mais de posse, se o Ged já é de uma classe financeira mais inferior. Então ele já fica assim ressabiado com esse menino quando eles se veem. E daí eles vão desenvolvendo essa rixa que vai durar anos. Até que quando eles estão um pouco mais velhos, eles se desafiam e o Ged vai lá, eles vão num campinho, digamos assim, numa campina. Eu acho que não é esse o termo, mas enfim, isso não importa. Eles vão lá e o Ged vai fazer uma invocação, invocar um espírito morto. Aí ele fala, eu vou invocar essa mulher lá das histórias antigas deles. E realmente ele consegue fazer essa invocação, só que ele invoca também uma sombra que quase mata ele. Aí nisso o diretor, digamos assim, da escola chega e consegue libertar o Ged dessa sombra, a sombra foge. E o diretor usa toda a magia dele pra fazer isso, morre, o que é muito triste, dá muita dosinha. Mas enfim, ele morreu salvando um aluno da escola dele, o que, né, eu imagino que foi gratificante. E o Ged passa meses assim se recuperando, ele fica muito mal, à beira da morte mesmo. Mas ele se recupera e ele assume assim outra personalidade, porque antes desse incidente ele era um aluno que se destacava muito, um prodígio. Depois ele fica mais na dele, ele não participa tanto das aulas, ele fica um pouco atrasado porque ele passou meses sem frequentar as aulas porque estava se recuperando. Mas enfim, ele consegue se formar e vai para o seu primeiro emprego. Um outro diretor assume a escola também. E esse novo diretor indica ele para esse emprego de feiticeiro em um conjunto de ilhas. Eu nunca me recordo os termos que eles usam, gente, perdoe. Mas indica ele para trabalhar como feiticeiro desse conjunto de ilhas, porque numa ilha lá perto tem um dragão e os seus filhotes que tá ameaçando essa população. Então o Ged vai para lá para poder ajudar a proteger eles desse dragão. Só que o Ged faz um grande amigo e o filho desse grande amigo dele tá lá à beira da morte. E nisso, quando o Ged vai tentar curar ele, ele acaba meio que mostrando para aquela sombra que tinha atacado ele anteriormente onde ele tá. Então ele percebe que ele tá em perigo e a população daquele povoado tá também. Daí ele vai pegar e vai falar, não, eu tenho que resolver esse rolê. Então ele vai lá, doma o dragão. E daí ele vence o dragão. Eu falo doma, gente, mas ele mata alguns dos filhotes e também doma o outro porque ele descobre o nome do dragão. Tá vendo? A questão do nome é muito importante. E daí ele consegue vencer esse dragão e eu parei aí. Ele tá indo embora dessa cidade, né, do povoadinho lá que ele tava, e tá andando assim, ele tá indo de um lugar pro outro, mas ele não tem ainda um destino fixo. Mas obviamente ele vai ter, né? Só que eu acho que o livro vai ser basicamente ele fugindo dessa sombra e a sombra perseguindo ele. Em algum momento ele vai ir atrás da sombra pra eliminar ela e ficar livre, porque ele nunca vai ser livre enquanto essa sombra estiver atrás dele. E é isso que aconteceu até agora. Vamos ver se mais pra frente estarei certa nessas minhas suposições. Eu tô gostando muito do livro, tá sendo uma leitura muito legal. Eu me sinto, né, lendo um livro mais infantil, assim, que eu acho que é a proposta dele. Não sei se ele se classifica como infanto-juvenil, mas é isso que eu sinto quando eu tô lendo. O que é muito bom, porque esses livros são mais leves, mas também trazem um pouquinho de reflexão. Mas eu me sinto mais me divertindo enquanto eu leio, o que é sempre bom.
Ultimamente eu ando mais na vibe dos clássicos, então eu tenho lido muito Dostoiévski, Kafka, esse tipo de coisa. E fazer essa pausa e ir para um livro mais leve, mais infantil até, né? Como eu disse, acho que é infanto-juvenil, tá sendo muito bom, porque as leituras dos clássicos são geralmente um pouco mais densas, né? Então tá sendo bacana essa experiência. Chegamos na última parte do nosso vlog de leitura de O Feiticeiro de Terra-Mar, primeiro livro do ciclo Terra-Mar. E eu não vou dar detalhes para vocês sobre os acontecimentos da história nessa parte final, como eu fiz até agora nos updates anteriores, porque eu não quero dar tantos spoilers assim do livro, para não estragar tanta surpresa caso você vá lê-lo. Eu só quero dizer para vocês que esse é um livro que mostra que as pessoas não são inteiramente boas ou inteiramente más, mas são compostas por esses dois elementos e são eles que a tornam completa. Essa é a mensagem que eu deixo e foi essa a mensagem que eu tirei desse livro. Quero reforçar também que esse não é um livro que vai trazer guerras, aquelas fantasias que tem batalha, sangue, etc. É uma fantasia que cria um universo muito rico, então a gente vai vendo mais desse universo, das aventuras desse feiticeiro, e que é muito bacana acompanhar a jornada dele. Tem umas passagens muito bonitas, umas reflexões muito ricas, e tem bem aquela vibe de fantasia clássica no sentido de criar um universo rico, como eu já disse, e que faz você querer entrar nele ao mesmo tempo em que você sente que tá vivendo aquela jornada junto do personagem. E não tem nada melhor do que um livro de fantasia fazer você se sentir dentro da história, vivendo aquela aventura. Bom, gente, Contos de Terra-Mar, eu sempre confundo, né? Contos é o filme, o ciclo Terra-Mar, O Feiticeiro de Terra-Mar. Esse livro que eu li aqui no vlog com vocês foi uma leitura maravilhosa, eu dou 5 estrelas pra ela, não tenho do que reclamar. Foi uma coisa assim que eu li e me senti bem. Não foi aquele livro que me deixou tensa, foi um livro em que eu acompanhei uma aventura, mas uma aventura que traz uma reflexão, mas que ao mesmo tempo pode ser lida tanto por uma criança, quanto por um adulto, quanto por uma pessoa mais velha. O universo que a Úrsula criou, gente, eu acho que eu já até falei isso, mas se eu já falei eu vou me repetir, é muito rico e eu não vejo a hora de ler os outros livros do ciclo Terra-Mar. Teremos personagens novos nos próximos livros, pelo que eu li nas palavras da Úrsula no final. E esse é um livro bem antigo até, ele foi escrito mais ou menos em 68, que ela foi convidada a escrever esse livro, um livro de fantasia, ela criou o ciclo Terra-Mar. Então ele tem aí quase 60 anos e mesmo assim é uma coisa que eu não sei nem explicar, a mesma forma de ser escrito, gente, é muito gostoso de ler. Lembra muito as Crônicas de Nárnia, o Hobbit, e pra mim todo esse universo é muito bacana e eu tô muito feliz com essa leitura, eu dou com certeza 5 estrelas pra ela. E vamos aí dar continuidade a esse projeto de ler o ciclo Terra-Mar. Então se preparem que teremos mais vídeos em breve. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de me acompanhar durante essa leitura. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!